Você clicou aqui nesse vídeo porque você está pensando em morar na Rússia. Talvez para fazer uma universidade de medicina em Kursk, ou talvez você viu tantos brasileiros com tantas russas, casando, namorando, e você pensou, poxa, é a minha vez. Ou também, na situação que o nosso país se encontra, com a polaridade política muito grande, talvez você pense que seja a hora de você buscar um horizonte novo. Mas será que é uma boa ideia ir para a Rússia agora, quando o mundo está tão instável, com tantos conflitos? Será que é um lugar seguro para você ir? Será que vale a pena financeiramente morar na Rússia em 2026? Essas perguntas são importantíssimas, mas antes de responder elas, eu tenho que responder como que você entra na Rússia em 2026. Até junho do ano passado, 2025, você, para chegar na Rússia, apenas precisava ter o seu passaporte, não precisava de visto, caso fosse turista, ou visto se você fosse trabalho ou estudante, E você chegava tranquilamente. Mas agora, além disso, mesmo que você vá à visitação, você precisa baixar um aplicativo chamado RUID. E nesse aplicativo, até 72 horas antes da sua chegada na Rússia, você tem que preencher um formulário e também fazer uma foto, uma coleta biométrica, tá? É obrigatório fazer isso. E chegando na Rússia, a coleta biométrica ela continua, tá? Você faz isso ou nos pontos no aeroporto, que são indicados, ou então, aparentemente, também bancos e algumas instituições dentro do país fazem, com um prazo, claro, limitado de tempo para você fazer isso depois da sua chegada. O site do governo russo e o aplicativo RUID inclui alguns idiomas de funcionamento, incluindo o inglês. Se você quiser se sentir um pouco mais seguro, entender um pouco melhor de russo, para se sentir mais confortável nesse processo, eu te recomendo me seguir no Instagram, onde eu compartilho várias dicas ligadas ao idioma russo. Uma outra pergunta óbvia, que eu não posso deixar de falar aqui, claro, é sobre o conflito com a Ucrânia, que dura mais de 4 anos, e obviamente levanta questões se é seguro morar na Rússia mesmo com o conflito acontecendo. A gente vê bastante, ultimamente, notícias de ataques de drones em regiões relativamente distantes da área de combate. Eu pessoalmente morei na Rússia em 2023, um ano que já tinha conflito, e apesar dos noticiários, apesar de até algumas vezes ver baterias antimíssil em alguns lugares e ver alguns prédios com danos, eu pessoalmente nunca tive nenhum problema com isso e também desconheço que a notícia de algum imigrante que foi morar na Rússia e tenha sido vítima ou tenha morrido por causa de um ataque desse tipo. Mas eu acho que o maior desconforto que você vai encontrar na Rússia quando você chegar, quando você for morar lá, eu acho que vai ser com a internet. Em 2025, em 2026, a Rússia mudou muito as questões ligadas ao VPN. E, no momento, aplicativos como WhatsApp, Telegram, Instagram e outros, incluindo o YouTube, precisam de VPN para funcionarem. Rolando até mesmo uma conversa de vez em quando entre os russos de que a Rússia possivelmente poderia se desconectar completamente da internet que nós usamos. Então você pode se perguntar, talvez, será que vale a pena morar lá e ter problemas para se comunicar com a sua família aqui no Brasil? Agora vamos falar de dinheiro. Quanto que você precisa ganhar, em média, para você conseguir viver na Rússia? E quanto que geralmente se paga de salário nesse país? Vamos usar como referência a cidade de Moscou, que é a cidade que mais paga no país. Lembrando que em outras regiões espera-se ganhar menos do que isso e gastar menos do que isso também. Segundo a blogger Anastasia Strishkova, ela nos fala que o mínimo para você sobreviver hoje em um lugar como Moscou, por exemplo, seria ganhar aí em torno de 80 a 90 mil rublos. Isso é equivalente no Brasil a aproximadamente 5 mil reais. Isso inclui morar em um apartamento pequeno, não muito perto do metrô e sem quaisquer luxos. A partir de 150 mil rublos, como indica aqui, você começa a ter uma vida um pouco mais confortável. Em contraste, em cidades que não sejam a capital, menores, esse
valor mínimo para você sobreviver, aqui se fala que seria entre 30 a 40 mil rublos, né? O que seria no Brasil equivalente a mais ou menos uns 2, 3 mil reais. Falando de salário, quanto se ganha em Moscou? Vamos abrir aqui esse site, que é um site de pesquisa de emprego na Rússia. Por exemplo, um motorista, por exemplo, está marcando que ganha 180 mil rublos por mês. É o emprego top aqui dessa lista para motorista, categoria D. Isso em reais vai dar aí pouco mais de 10 mil reais. Motorista de ônibus, até 200 mil rublos. Uma opinião pessoal minha, depois de morar na Rússia por 4 anos, a Rússia é um país fantástico, mas eu, com a experiência que eu tive lá, eu não recomendo como país, caso você esteja procurando um lugar onde você vai morar e vai ter uma diferença, uma vantagem financeira muito maior do que o Brasil. Eu diria que a Rússia é quase a mesma coisa que o nosso país. E aí, depois desse vídeo, você acha que você está mais perto de ir morar na Rússia? Ou você acha que talvez não é uma ideia tão interessante assim? Eu sei que mais fácil do que isso é você curtir esse vídeo, se inscrever para não perder os próximos vídeos e também me seguir lá no Instagram, Moscovita Caiçara. Até o nosso próximo encontro.